Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022, cujo tema é a Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Nosso comentarista é o nosso querido bispo Dr. Oide José do Carmo, presidente da Conemar de Goiás e presidente da Assembleia de Deus Campinas, Goiás, dentre tantas outras atividades desse grande homem de Deus. Meus irmãos, o objetivo dos vídeos Foco na Lição, como o próprio nome já diz, é apresentar de forma resumida o conteúdo da lição da semana. Neste caso, é a lição de número 3, que tem por título a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste, que aborda os seguintes tópicos. Primeiro, o Espírito Santo na criação. Segundo, é o Espírito Santo quem capacita o homem. Terceiro, o Espírito Santo nos evangelhos. A referência bíblica, Gênesis 1:2, Êxodo 31:3, Ezequiel 2:2 e Mateus 4:1, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o artifício. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a referência do textuário está lá no Salmo 104:30, que diz: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Nossa verdade aplicada é esta: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em tempo oportuno e em todo tempo. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Segundo, falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. E terceiro, expor a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Vamos então ao resumo da lição. Meus irmãos, como vimos na aula anterior, o Espírito Santo já estava ativo na criação antes do Pentecoste. Ele, o Espírito Santo, estava presente capacitando juízes, reis, profetas e preparando o terreno para a chegada do nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos 8:11, Hebreus 9:14, Ele está conosco. Do Gênesis 1:1-2 ao Apocalipse 22:17, vemos o Espírito Santo presente, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, está lá o Deus Espírito Santo. Desse modo, meus irmãos, evidencia-se ou fica claro que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, participou ativamente na obra da criação. Uma das incumbências do Espírito Santo no Antigo Testamento era a capacidade de habilitar pessoas para realizar certas atividades, como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Essa capacitação individual é fruto da ação do Espírito Santo e é oferecida ao homem uma aptidão para o serviço, ou seja, a pessoa recebia essa capacitação através do Espírito Santo para deixá-lo pronto para fazer o serviço. Assim, vemos que Deus, desde o princípio, capacita as pessoas com o seu Espírito para serem usados nas mais diversas áreas da vida. Você, professor de escola dominical, você que está envolvido com a obra, se esforce, estude, faça o seu melhor, mas a capacitação vem dele. O nosso Pai Celestial nos deu de presente o Espírito Santo, Ele está conosco e é Ele quem nos capacita, nos inspira, nos unge, ok? Meus irmãos, com muita tristeza, observamos que o tempo anterior à descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, foi marcado por um profundo esfriamento espiritual,
principalmente entre aqueles mais envolvidos com os estudos da palavra de Deus, com o serviço do templo, que eram os escribas, os fariseus e sacerdotes. Jesus, ao estar aqui, cumprindo o seu ministério, repreendeu severamente esse grupo de líderes religiosos de Israel. Isso ficou muito claro e você vai ver isso nos evangelhos. Que tristeza, né? Não observaram, não estavam atentos para isso. Para fechar, voltamos aqui, que do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, do Gênesis 1, do 1 ao 2, ao Apocalipse 22, 17, a gente encontra aqui na Bíblia, está registrado o Espírito Santo sempre presente e atuando ao longo de toda a história bíblica. E esse Espírito Santo maravilhoso, o Espírito de Deus, continua ativo e atuando nos dias de hoje. E assim a gente chega ao final deste vídeo. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. E eu anuncio o próximo, hein? Será sobre a lição de número 4. O batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. Vamos ver esses pontos importantes na próxima lição. E desta aula, o PDF com o planinho vai ficar aqui embaixo, disponível aqui na descrição desse vídeo. A gente preparou com muito carinho para você, você baixe, faça bom uso, use à vontade, ok? E a aula completa, a gente também vai preparar um vídeo e brevemente será disponibilizado aqui em nosso canal. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.